Olá amigos, olá irmãos, sejam bem-vindos ao nosso momento de esperança. É com muita alegria que compartilho com vocês os ensinos da Palavra de Deus. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, faça a sua inscrição para que você possa receber todos os vídeos contendo as mensagens de fé e de esperança. E compartilhe também com os seus amigos a mensagem da Palavra de Deus. Assim fazendo, você estará contribuindo na missão de pregar o Evangelho a todo mundo. Nossa reflexão de hoje tem como título: Falta pouco tempo para Jesus voltar. E o texto bíblico que vamos ler está no livro de Hebreus. Vamos ler ali no capítulo 10, o versículo 37. Está escrito assim: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Meus amigos, o que há de vir, virá e não tardará, é o Senhor Jesus Cristo. E de acordo com o cumprimento das profecias que falam sobre a volta do Senhor Jesus, o cumprimento de todos os sinais nos levam a acreditar e a dizer que estamos quase no céu. Mas enquanto aguardamos a bendita volta do Senhor Jesus, Deus nos dá um conselho através da sua palavra, e esse conselho está na carta de Colossenses, no capítulo 3, verso 1 e 2. Leiam comigo esse importante conselho que Deus nos dá enquanto esperamos pela volta de Jesus. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Diante deste conselho de Deus para todos nós, a pergunta que eu faço é a seguinte: por que Deus nos dá esse conselho? Meus amigos, Deus nos dá este conselho porque a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza humana, não gosta de pensar nas coisas do céu, mas sim gosta de pensar nas coisas terrenas. E quando nós comparamos as coisas terrenas com as coisas do céu, nós vemos que as coisas da terra são passageiras, e as coisas de Deus, as coisas do céu, são eternas. E se a tendência da natureza humana é pensar somente nas coisas terrenas, nas coisas deste mundo, como então poderemos pensar nas coisas divinas? Para resolvermos esta questão de que a nossa natureza não gosta de pensar nas coisas do céu, nós temos que considerar o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1 e no verso 11 e 12. Leiamos o que diz esses dois versos. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Aqui, quando diz veio para o que era seu, está se referindo a Jesus. Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam. E o verso continua dizendo: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Meus amigos,
Aqui esses dois versos estão nos ensinando que para se pensar nas coisas do céu, nas coisas de Deus, é necessário aceitar a Jesus Cristo como Salvador e se tornar, então, filhos de Deus. E é somente se tornando um filho de Deus é que a pessoa irá pensar nas coisas de Deus. É por isso que na carta de Colossenses, no capítulo 3, no verso 1, está escrito: já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem agora pensar nas coisas do alto e não nas que são da terra. Aqui é a mesma coisa que dizer: se vocês já ressuscitaram com Cristo, procurem agora fazer a vontade de Deus. E quando o apóstolo Paulo está falando aqui, já que vocês ressuscitaram, ele está se referindo àquelas pessoas que aceitaram a Jesus como Salvador e passaram pelo batismo. O batismo, Jesus indicou que é um novo nascimento. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode pensar nas coisas de Deus. Quanto a essa questão de procurar fazer a vontade de Deus, como pecadores, nós precisamos entender o seguinte: o caráter de uma pessoa, meus amigos, começa a ser mudado a partir do momento em que a pessoa se dispõe a buscar fazer a vontade de Deus. Quando a pessoa começa a se esforçar para compreender tudo aquilo que Deus tem para o ser humano, ou seja, quando a pessoa começa a se preocupar e se esforçar para entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, aí então ele começa a ser transformado. O Espírito Santo age na vida da pessoa e se volta em busca de compreender, de conhecer a Deus. E, em outras palavras, o Espírito Santo trabalha com as pessoas que procuram saber sobre a salvação. Nós encontramos muitas perguntas no Novo Testamento, nos Evangelhos, de pessoas que perguntaram a Jesus: o que tenho que fazer para ser salvo? Como posso alcançar a salvação? Então, a salvação nós começamos a alcançá-la quando nos esforçamos para conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Agora, tem um outro detalhe muito importante, que é que sem a pessoa reconhecer o sacrifício que Jesus fez para salvar o pecador da condenação eterna do pecado, sem reconhecer esse sacrifício de Jesus feito em nosso lugar, lá na cruz do Calvário, é impossível nós compreendermos o amor de Deus. Sem reconhecer, meus amigos, o que Jesus fez para salvar o pecador, torna-se impossível se desejar conhecer a vontade de Deus ou fazer a vontade de Deus. É somente quando o pecador se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus Cristo no seu coração como seu Salvador, é que começamos a entender as maravilhas que Deus tem preparado no céu para todos aqueles que forem salvos, todos aqueles que aceitaram o sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário. E a grande e boa notícia, meus amigos, que o Evangelho tem para todos nós, é que está chegando a hora de Jesus voltar. Ou seja, está chegando a hora de Jesus vir para buscar todos aqueles que fizeram a vontade de Deus, conforme está escrito ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 7 e no versículo 21.
Logo, logo, meus amigos, iremos ouvir a voz do nosso querido Salvador, dizendo para todos os salvos: vosso combate terminou. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Meu prezado amigo e minha prezada amiga, você não pode ficar fora do céu. Pelo grande amor que Deus tem por todos nós, eu lhe peço, aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e permaneça fiel ao seu lado até que Ele venha nos buscar. Reconheça que Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar, para lhe conceder a vida eterna. Aceite-o como seu Salvador e garanta já o seu lugar no céu. Amém? E agora vamos orar ao Senhor. Aí onde você está, se você puder, feche os olhos e ore comigo. Deus eterno, nosso querido Pai Celestial, louvado seja o teu santo e bendito nome. Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pela grande esperança de vermos Jesus voltando em breve, vindo nas nuvens dos céus para nos buscar. Obrigado, Senhor, pelo chamado para sermos teus filhos e através de Jesus Cristo, nós nos tornamos seus filhos queridos. Peço a Deus a bênção sobre os nossos amigos, os nossos irmãos, especialmente sobre os amigos que decidiram aceitar a Jesus Cristo no seu coração como seu Salvador e também se preparar para a volta de Jesus. Atenda, Senhor, os pedidos de oração que as pessoas fazem em nosso canal. Dá-nos a graça de permanecermos ao teu lado, hoje e sempre. Eu te peço e te agradeço essas bênçãos, no nome do Senhor Jesus. Amém.